quando tudo diz que não. Irmãos, eu quero agradecer ao presbítero Valdeci pela oportunidade. Eu quero, além de saudar os presentes, saudar todos os irmãos que estão ouvindo a gente pela internet. Eu recebi mensagem de irmãos dizendo que vai estar acompanhando pela internet. E eu queria que os irmãos pudessem ler a Bíblia comigo no Evangelho, segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 1, o versículo 18, e eu vou ler do 18 ao 23. Nesse Evangelho, segundo escreveu Mateus, esse subtítulo fala do nascimento de Jesus Cristo. O verso 18 diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com Josué, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo, e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em um sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, o filho de Davi, não temas a receber a tua mulher, porque o que está nela é gerada do Espírito Santo. E darás à luz a um filho, e chamarás o seu nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará uma luz, e chamar pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Os irmãos podem se assentar e vai sentando e vai adorando a Deus, porque para esquentar o frio é só com o Espírito Santo junto conosco aqui. Irmãos, quando o Valdeci me convidou para pregar, eu vi o tema, que é o impossível para Deus. O impossível pode acontecer, o possível vai acontecer. Então eu pensei sobre um tema desse, o impossível vai acontecer. Para acontecer o impossível, a gente tem que ter algo para que isso aconteça. Então eu resolvi pregar sobre o Deus do impossível. Porque para o impossível acontecer na nossa vida, temos que ter alguém para contribuir com isso. E hoje, pela parte da tarde, eu entrei no meu quarto, orei para que Deus me conduzisse a trazer um versículo. E Deus me conduziu nesse versículo que eu acabei de ler. E a história aqui é simples, todos conhecem, não precisa de um pregador para explicar. Mas todos nós sabemos que para ter um filho, tem uma forma. Depois do casamento, as pessoas vão se casar, vão se amar e vão conceber um filho. Essa é a nossa forma humana. Mas a forma de Deus é a forma do impossível. Para Deus, até no nascimento de Deus Filho, o Deus Filho, que é o próprio Deus, foi no impossível. O nascimento de Jesus Cristo foi concebido do Espírito Santo. Se você fala para qualquer um que eu estou grávida do Espírito Santo, vai falar o quê? Você está louco. Mas ai daquele que quer entender o que Deus quer fazer. Deus do impossível foi feito só para levantar a mão e glorificar e adorar o seu nome. O Deus do impossível tem agido na minha vida. Está aqui a irmã Rita, está outras irmãs aqui mais de idade que me conhecem desde do Fernandinho. E eu fico feliz de hoje estar pregando a palavra e elas estar presentes, porque eu sei o quanto essas irmãs têm orado pela minha vida. E eu peço, irmãs, que vocês continuem orando, porque eu sei que quando a gente se levanta para começar a trabalhar, o inimigo investe. Mas ao redor de nós está rugindo o tempo todo o leão da tribo de Judá, que é Jesus Cristo. O inimigo, ele vai rugir ao derredor, na verdade ele vai miar, porque perto de Jesus, o Todo-Poderoso, ele é um gatinho. E Jesus está o tempo todo rugindo ao seu redor. A última pregação, irmão, nessa igreja aqui mesmo, foi dia 10 de abril de 2004. Se passaram 10 anos, a gente estamos em 2014. Eu fiquei por um bom tempo vagando por esse mundo, mas o Deus do impossível me acompanhou, me guardou de tudo e me trouxe de volta. E 10 anos depois eu estou novamente aqui entregando a palavra de Deus, porque o meu Pai esteve comigo. Às vezes, meus irmãos, a gente, na nossa vida, temos enfermidades, temos problemas financeiros e começamos a querer questionar Deus pelas coisas que acontecem. E em Marcos, capítulo 5, no versículo 21, ali conta a história da mulher que tinha fluxo de sangue. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se ele uma grande multidão e ele estava junto do mar.
E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostou-se aos seus pés. E rogou-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas impor as mãos para que sare e viva. E foi com ele e seguiu uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e havia padecido muito com os médicos e despedido tudo quanto tinha, nada lhe havia aproveitado, antes ido a pior. Ouviu falar de Jesus, veio por trás de mim entre a multidão e tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente tocar na sua veste, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo que já estava curada daquele mal. Aqui conta a história de uma mulher que tinha um fluxo de sangue, que isso é um sangramento uterino anormal. Então, quando algo é anormal, a gente já precisa de um refúgio. Ela já tinha padecido, ela já tinha sido consultada por vários médicos, já tinha gastado todas as suas finanças, suas receitas, ela não tinha solução. Mas quando passou o Deus do impossível, que ela só relou nas suas vestes, ela foi curada. Então, se você está com uma enfermidade, você está com um problema de enfermidade na sua família, simplesmente toque na veste de Cristo. Você não precisa questionar, você não precisa murmurar, você só glorifique a esse Deus do impossível, toque Ele que você vai ser curada. Outra coisa na nossa vida que a gente tem problema é com a questão das finanças, né? E eu gosto, irmão, de tudo que eu falar, eu ler na Bíblia, tá? Então, se os irmãos puderem me acompanhar, em Apocalipse, então a gente vai chegando lá no finalzinho aqui da Bíblia, no capítulo 21, o versículo 18. Está escrito assim: e a construção do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. E nesse mesmo capítulo, no verso 21, diz assim: e as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. Na questão de finanças, irmãos, eu resolvi ler esse versículo, porque é interessante que às vezes a gente fica correndo a nossa vida aqui atrás do ouro. O ouro é dinheiro. E aqui no versículo 18 diz que a cidade da Nova Jerusalém, que é os que forem vencer aqui vai viver, que é no céu, a cidade é inteira de ouro puro, a praça é de ouro. Então você vai andar, você vai estar pisando em ouro. E eu acho tão irônico que o que a gente fica correndo aqui atrás, lá no céu a gente vai pisar. Então às vezes a gente passa a nossa vida correndo atrás do ouro, e lá no céu a gente vai estar pisando. E como é possível isso? É o Deus do impossível. É o Deus que nós servimos, que como o Dayan cantou no hino, é mistério, não tem explicação. Depois do louvor que o Dayan cantou aqui, de repente eu não precisava nem pregar, porque no louvor dele, ele falou do Deus que fecha a boca do leão, o Deus que passeia dentro da fornalha com os 3 jovens. Nesse louvor não falou, mas nós também temos um Deus que quando ele resolveu descer o dilúvio, ele colocou o predador com a presa dentro de uma arca e eles não se atacaram. Ele colocou o leão junto com a zebra. Ele colocou a cobra junto com o passarinho. Tudo isso dentro de um lugar só e todos dormiram. Como isso é possível? Porque a gente está com Deus do impossível. Então só louvando a esse Deus que a vitória é certa. Aí o pregador fala que é o Deus da cura, que Ele é o Deus da finança, entre todas essas coisas. Mas como que a gente pode ter o Deus do impossível ao nosso favor? Eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia comigo em Provérbios. Provérbios, no capítulo 3 e no versículo 6. Então, o livro dos Provérbios, capítulo 3. Eu vou ler o versículo 5 e o 6. Lá diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Simples, irmão. Em tudo o que for fazer, lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar, que o Deus do impossível guiará
os seus passos para o caminho do sucesso. Eu tive que aprender isso, irmão. Eu estou pregando, não é que eu faço isso. Mas eu queria, quando eu estava no mundo, eu queria fazer um evento, eu ia lá e fazia. Eu queria começar a namorar, eu ia lá e começava a namorar. E eu queria vencer as coisas na própria força do braço. E é tão ingênuo isso. Porque a gente tem um Deus desse tamanho, que é só você pedir, que é você se humilhar, dizer um eis-me aqui, que Ele vai fazer tudo. E eu ficava batalhando e querendo fazer as coisas com a própria força dos braços e não precisa. É simples. O primeiro passo, confia no Senhor e reconhece Ele em todos os teus caminhos. Você tá com problema na sua profissão? Você quer trocar de profissão? Deus, eu não quero mais isso. Eu quero ser um promotor de eventos, mas eu estou colocando esse sonho em suas mãos. Se for da vontade dele, Ele vai te devolver. De repente, irmão, você está andando com uma Titanzinha e você quer uma Hornet, mas o nosso Deus, Ele está vendo lá na frente. De repente, se Ele der essa moto para você, você vai se afastar dos caminhos deles. Ou talvez você não se afaste, ou talvez aconteça um acidente na sua vida. Então, o Deus do impossível, Ele fez, Ele faz e Ele vê lá na frente. Irmãos, outro segredo. Vocês abrem a Bíblia comigo em Salmos, capítulo 37, no versículo 4. Salmos, capítulo 37, no versículo 4. Lá está dizendo assim: deleitai-te também no Senhor, e te concederá os desejos do teu coração. Irmão, como que é simples? Deleitai-se. Você chegou na sua cama, está frio, você vai deitar na sua cama, você vai querer se esquentar. Então deite no Senhor. Deite. É do jeito que está falando aqui. Deleitai-se. Entrega a sua vida nas mãos de Deus. E Ele concederá os desejos do teu coração. Porque a partir do momento que você deitar no Senhor, os desejos do Pai serão seus desejos. Talvez esse desejo que você está no seu coração é porque você não está deitado no Pai. Um exemplo sou eu mesmo. Bem novinho, já contei até essa história para o César esses dias atrás. Eu na igreja em São Paulo, eu ficava olhando os pregadores lá em cima. E engraçado que todas as crianças brincando e eu só ficava olhando os pregadores. E eu chegava em casa e orava assim: Pai, quero ser um pregador. Para mim que pregador era na profissão, é que nem a criança que pede para ser um bombeiro. Eu falava: Pai, eu quero ser um pregador. Depois de um tempo mudei para São Paulo, para Autônia, estava sentado nos primeiros bancos. O pregador parou a pregação dele que estava aqui, não me lembro quem era. Ele era muito novo, tinha uns 11, 12 anos. Ele parou, apontou para mim e falou: Deus está te dando o dom da palavra nesse momento. Eu recebi o dom da palavra, mas eu pensei, eu não pedi o dom da palavra, eu pedi para ser pregador. Mas criança inocente, o dom da palavra Deus dá para ser usado para a obra dele. Ok, me afastei dos caminhos do Senhor e eu pensei que eu não queria ser mais isso. Queria ser qualquer outra coisa, queria ser um promotor de evento, queria ser tudo o que eu fui o tempo que eu fiquei lá fora. Enfim, voltei para a igreja e eu comecei a ficar incomodado. Eu achei que tinha acabado aquela vontade de falar a palavra de Deus, achei que tinha terminado, mas não, é que eu não estava mais deitado no Senhor. A partir do momento que eu deitei no Senhor, Ele esquentou os desejos do meu coração de novo, que é usar o meu talento para adorar e louvar o nome do Senhor. Então a mesma coisa na vida de vocês, meus irmãos. De repente, vocês estão achando que os desejos de Deus não são os mesmos que o seu. De repente não, de repente é que você não está deitado com o Pai. Deita com o Pai, abraça. A gente tem que considerar Deus. Deus é grande, Deus é todo poderoso, mas ao mesmo tempo Ele é o Abba Pai, é meu Pai, é o seu Pai, é o papai querido. É só você abraçar com Ele e buscar e tudo vai dar certo. Irmãos, mais um segredo. Vamos abrir a Bíblia aqui em 2 Crônicas. 2 Crônicas no capítulo 7, no versículo 14. 7:14. Lá diz assim, irmãos: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aqui está mais um segredo, meu irmão. É chamar pelo nome de Deus,
é se humilhar e orar e buscar a sua face. Na minha Bíblia, irmãos, eu até grifei a palavra face, porque a gente tem um costume de só buscar as mãos de Deus. Quando eu digo buscar as mãos de Deus, é que quando a gente chega na nossa casa para orar, a gente, pai, fala assim, pai, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Olha, pai, meu irmão ganhou isso, eu também quero, tal. Aí você imagina o seu pai aqui, carnal aqui. Você chegou no seu pai e você pediu para ele uma bicicleta, né? E ele pegou e te deu essa bicicleta para você. Aí amanhã, em vez de você pegar e falar, pai, obrigado por essa bicicleta que o senhor me deu, você vai lá e pede para ele um patinete. E você só fica pedindo, você não agradece. Às vezes eu fico imaginando, irmão, eu não estou dando um sermão nem nada, mas eu fico imaginando a minha pessoa mesmo, de repente quando eu ia orar, ele falava assim, vixe, vai pedir de novo. Às vezes a gente não para agradecer. E é tão simples, se o seu pai te deu uma bicicleta, você agradecer a ele, ele vai imaginar, ele vai pensar o quê? Ele ficou feliz. Eu dei uma bicicleta e está me agradecendo. Agora eu vou dar uma moto para ele. Porque ele ficou feliz, ele reconheceu. Então, em vez de buscar só as mãos de Deus, comece a buscar a sua face. Busque a face de Deus. Busque cada vez estar mais perto de Deus. Porque os tempos, estamos vendo os tempos que nós estamos, que cada vez está se apertando, cada vez está ficando mais difícil a gente servir a Deus. Às vezes a gente acha não, que está tudo bem, porque a gente, graças a Deus, o Deus do impossível deu uma linda estrutura para a gente, essa linda igreja que a gente possa sentar e louvar. Então a gente tem uma falsa ilusão que tudo está bem, mas nós sabemos como está o mundo lá fora. A gente sabe como está perdendo os valores, a gente sabe como estão os jovens lá fora. Então a gente tem cada vez buscar mais a face de Deus para Ele poder sarar a nossa terra e perdoar os nossos pecados. Na verdade, irmão, a gente tinha que fazer como fez Moisés em Êxodo, no capítulo 33, no verso 18. Moisés roga a Deus que lhe mostre a sua glória. Moisés disse assim, rogo-te que mostre a tua glória. Porém ele disse, eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E disse mais, não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, aqui te porás sobre a penha, e acontecerá que quando a minha glória passar, por-te-ei minha fenda da penha e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E havendo eu tirado minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não verá. Aí o irmão pode pensar, bom, primeiro ele fala que a gente tem que buscar a face de Deus, mas agora ele fala aqui que homem nenhum poderá ver minha face e viverá. O negócio fica meio esquisito, né? Para buscar a face, mas se eu buscar a face dele eu vou morrer. Como eu posso fazer isso aqui? E em Romanos, irmão, no capítulo 12, no versículo 1, lá fala que a gente tem que sacrificar o nosso corpo. Quando os antigos sacerdotes, quando eles iam lá pedir o perdão do pecado do povo, que em Levítico, no capítulo 16, conta a história, que o sacerdote, além de muitas outras coisas que ele tinha que fazer, ele tinha que molhar a ponta do dedo no sangue de cordeiro e colocar nas pontas da orelha, nas pontas do dedo das mãos e dos pés. Porque ele fazendo isso, ele estava representando que ele era um homem morto. Porque se ele não fizesse isso, ele ia entrar e não ia voltar. Tanto que os sacerdotes lá não tem essa liberdade que a gente tem hoje. Às vezes os irmãos falam, eu queria ser sacerdote daquela época. De repente tinha entrado, já tinha morrido lá dentro. Porque ele já colocava uma corda na ponta aqui, porque se caso o sacerdote, o sininho lá não tocasse, o sacerdote morreu, tinha que puxar o corpo para fora. Então já colocava o sangue na pele para representar uma pessoa morta. Mas aí o Deus do impossível, Jesus Cristo, que nasceu do impossível, o Pai, nosso Deus Filho, que é o próprio Pai, morreu na cruz. E quando ele morreu na cruz, vocês podem ver em Mateus, no capítulo 27, no verso 51, que o véu rasgou. Então o Deus do impossível deu a liberdade para que você pudesse buscar a Ele. Hoje você não precisa de homem para pedir perdão por seus pecados. Você mesmo
pode pedir o perdão para os seus pecados, mas ainda a carne tem que morrer para buscar a face. E a carne aqui não é você, morri aqui. Se você morrer, você vai ver a face de Deus mesmo, se você tiver caminhado certo aqui. Mas quando fala de morrer a carne aqui, é a gente desaparecer. É a nossa glória sumir para que pareça a glória de Deus. É você se humilhar, como foi dito assim, se meu povo se humilhar, eu lhe abençoarei. Então aqui, meus irmãos, o pecado do homem cheira mal a Deus. Então a nossa carne tem que morrer para que a gente possa ver a face de Deus. E em João 1,3 diz, e sem ele nada do que se foi feito se fez. Então sem Deus nada do que existe ia existir. Ele em Gênesis, quando disse haja luz, a luz houve. Então ao Deus que a gente serve, e a gente fica com ansiedade, a gente fica se estressando, a gente fica vivendo essas doenças que tem aí psicológica, de depressão e muitas outras. E o segredo está tudo aqui. Deixa a carne morrer. Vamos buscar mais a face de Deus. Vamos dar liberdade para o Espírito Santo de Deus agir entre nós. Então, meus irmãos, eu não vou prolongar mais, mas a palavra que Deus colocou no meu coração para entregar a vocês são essas. E eu tenho certeza, meus irmãos, que se vocês estão aqui, vocês já são mais do que vitoriosos. Se vocês fizerem um pouco do que eu falei aqui, Deus vai ter misericórdia da nossa vida e vai habitar mais no meio de nós. Aqueles milagres, meus irmãos, que aconteciam no passado, de repente a gente não vê hoje em dia porque a gente busca pouco. A gente tem que buscar mais. De repente os irmãos pensam assim, mas era Judas. Meu irmão, Judas andou com Jesus o tempo todo e traiu Jesus. Pedro andou com Jesus o tempo todo ali, lado a lado, e negou. Então às vezes a gente acha que a nossa fé é pequena, mas não, você tem uma fé grande, porque aqueles homens andaram com Jesus, viram Jesus, tocaram em Jesus e ainda decepcionaram o Pai. E vocês não vê Deus, vocês sentem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo de Deus mora na gente. Então a gente tem o Deus do Espírito Santo morando dentro da gente. A gente tem o Deus Pai, o Jesus Cristo rugindo ao nosso redor. E o Deus Pai sobre tudo, porque Ele é tudo. Então só glorifica a Deus. Não temos teu tempo. Sua destra me sustenta.